do São Paulo, correndo o risco de ter bens penhorados por conta de um processo trabalhista de um ex-jogador tricolor. Que história é essa de que o São Paulo recebeu proposta de R$1 bilhão para colocar suas dívidas em ordem? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo para te explicar que história é essa de que uma empresa anônima estaria disposta a colocar R$1 bilhão no tricolor para quitação de dívidas. Seriam R$700 milhões aportados logo de cara e mais R$300 milhões depois de 30 meses. Achei a história pra lá de esquisita, mas fui checar com gente importante do São Paulo e posso contar para vocês que tudo começa quando um consultor comercial chamado Oswaldo Sacani procura o São Paulo sugerindo esse acordo. São Paulo quis entender mais detalhes e percebeu que a proposta envolvia títulos podres do Banco do Brasil. Como é que se entende título podre? É um título de dívida emitido por uma entidade com alta probabilidade de não conseguir pagar aos investidores. Então esse é o primeiro contexto de uma negociação preocupante do ponto de vista tricolor. São Paulo também não levou essa história adiante por entender que não havia nenhuma coerência e o risco era gigante. Quais seriam as contrapartidas? O que essa empresa ganharia? Enfim, São Paulo entendeu a ideia como uma grande furada e a descartou logo de cara. Foi por isso que o São Paulo investiu no FIDC, aquele fundo que já captou mais de R$150 milhões, e é também por isso que o São Paulo trabalha hoje com a ideia da consolidação de um fundo para a Cotia, que pretende captar R$350 milhões para contratar os principais atletas sub-20 do futebol na América do Sul. O que o tricolor imagina a partir dessa notícia de R$1 bilhão? Que é alguém querendo causar, tumultuar o ambiente, esse tipo de coisa. Não há a menor possibilidade de essa história avançar, até porque o São Paulo entende ela como a maior furada dos últimos tempos. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo para contar que Nicão, ex-atleta tricolor, está exigindo na justiça o pagamento de R$8.700.000 em 3 dias, sob o risco de o São Paulo ter seus bens penhorados e contas bloqueadas. Conversei com dirigentes do São Paulo antes de gravar esse vídeo para contar que o tricolor assegura não ter sido ainda notificado nem citado nesse processo. E quando o fizer, o São Paulo vai prestar seus esclarecimentos. O tricolor está absolutamente tranquilo de que não vai haver penhora nenhuma de bens, muito menos bloqueio das contas, antes de o São Paulo se manifestar na justiça. Segundo o tricolor, há uma discordância entre as partes e por isso o São Paulo não começou a efetuar os pagamentos referentes a direitos de imagem e verbas decisórias. Nicão passou pelo São Paulo entre agosto de 2022 e dezembro de 2023, passagem para lá de discreta. Há esse débito, há essa pendência, embora com divergências em relação às contas. O São Paulo assegura, repito, que não corre o risco de ter bens penhorados e contas bloqueadas, pelo menos não nesse primeiro momento. Você usaria o Lucas e o Oscar de titulares na quinta? Não. Não. Até porque certamente se voltarem, eles vão estar em condição física bem abaixo, né? Talvez tê-los para o segundo tempo, o Oscar para uma bola parada, para levantar a bola na área, e o Lucas para tentar fazer alguma coisa de diferente, tá? Eu acho que até do ponto de vista psicológico a volta dele seria importante, mas como titulares acho muito difícil. Como sempre, meu São Paulo mal servido com esses paquidermes. O Crespo tirou leite de pedra até agora, mas o corpo mole já começou. E agora? Bom, agora o São Paulo faz jogo muito importante na quinta-feira, vai precisar vencer por pelo menos 2 gols para levar para a decisão para pênaltis. Se for eliminado, vai lhe restar apenas o Campeonato Brasileiro e dá para dizer que vai ser mais um ano de pura frustração. O São Paulino sabe das dificuldades financeiras do clube, sabe o quanto o São Paulo tem penado, mas criou a expectativa de ir mais longe na Libertadores, até porque o adversário das quartas, para mim, é inferior até do que o Atlético Nacional, o adversário das oitavas. Lucas, Diego, Nicola, o São Paulo, se perder, vai ter reformulação em tudo, depende muito de como é que o São Paulo termina o ano. Terminou ano entre os 6 primeiros, classificado para a Libertadores, a reformulação é menor. Terminou ano fora da Libertadores e eliminado nas quartas de final pela LDU, aí dá para imaginar mais mexidas. Importante lembrar que o São Paulo hoje gasta muito dinheiro com atletas que não conseguem jogar. Lucas Moura, Oscar e Caleri são bons exemplos. Juntos eles custam mais de 5,5 milhões.
e são caras que não têm entregado por conta das questões físicas, tá bom? Boa noite, meu amigo Nicola. Eu estou em Portugal. Que história é essa de 1 bilhão no São Paulo? E a história da diretoria é a história da diretoria para esconder algo? Cara, acontece que eu nem dei essa história direito, eu preciso até apurar com mais detalhes. O Zanqueta trouxe algum tempo atrás, no blog dele, a informação de que um grupo de investidores estava disposto a colocar R$1 bilhão no São Paulo, em troca aqui, ó, só para pegar mais detalhes. Achei a história meio enfim. Peraí. Ó, os caras estavam dispostos a colocar R$1 bilhão para quitar as dívidas do São Paulo. Essa empresa anônima, tá? Vou até mandar um print dessa informação aqui para uma fonte são paulina, para ver o que essa pessoa conta para a gente. Vamos ver se a gente consegue algum avanço ainda durante o programa de hoje, senão a gente esclarece com mais detalhes no vídeo de amanhã cedo. Quer ver? Boa noite. Passando para saber se você sabe de algo sobre esse assunto. Mandei aqui, tá? Se tiver alguma atualização também, já conto para vocês. Nicão acionou o São Paulo na justiça e está cobrando algo. Você pode conferir? Mensagem do Leonardo Souza. Deixa eu só checar se alguém já publicou algo. Aí a gente manda para o empresário do Nicão e para o pessoal do São Paulo, tá bom? Nicão. Nicão acionou o São Paulo na justiça cobrando R$8.700.000 de direito de imagem. Na ação, os advogados do atleta pedem que o tricolor seja obrigado a quitar o débito em até 3 dias, sob pena de penhora de bens e bloqueio nas contas. A informação é do jornal O Globo, tá? Só para lembrar, eu nem sabia, o Nicão está no Guangdong, da China, e ele jogou no São Paulo entre agosto de 22 e dezembro de 23. Vou consultar o pessoal do São Paulo para ver se o São Paulo tem alguma opinião ou algo a dizer sobre o tema, né? São Paulo vai... a ação do Nicão... Mandei aqui, tá bom? Domingos Gonçalves. Boa noite, Nicola. Lucas e Oscar voltam para o próximo jogo do São Paulo na Libertadores. Consegue vir para nós? Obrigado, abraço ao seu fã. Domingos, ontem, logo depois da partida, eu estava conversando com uma pessoa do São Paulo. E ela chegou a dizer assim, ó, o Lucas e o Oscar talvez tenham condição de jogo na volta. Estamos fazendo o máximo, tá? Essa mesma pessoa estava contando sobre o bastidor de uma reunião. Deixa eu contar essa reunião para vocês. Nessa semana surgiu a notícia de que o Conselho Deliberativo do São Paulo pode reprovar a criação de um fundo lá para a Cotia, que vai aplicar dinheiro para que o São Paulo tenha reforços mais importantes. E começou, especialmente entre setoristas do São Paulo, um seguinte questionamento: qual a vantagem de você ter 250 a 350 milhões de reais aportados pela Galápagos ou pelo Marinax, para depois ter que repartir percentual com atletas, se o São Paulo já foi capaz, nesse ano, mesmo com toda a dificuldade, em lucrar 250 milhões de reais com vendas de atletas? A explicação é muito simples. Hoje, o São Paulo não tem capacidade de fazer investimentos para contratar os principais jogadores sub-20 da América do Sul. Com esses 250 a 350 milhões de reais, o São Paulo vai mudar o perfil do seu atleta. O tricolor vai ter jogadores muito melhores na base do que hoje. E a possibilidade de venda não vai ser por 5, 6, 7 milhões de euros. O São Paulo imagina ser capaz de vender por cifras bem superiores, porque vai ter o melhor sub-20 argentino, o melhor sub-20 equatoriano, o grande destaque boliviano, enfim, os caras vão pensar. Também brasileiros, né? Surge um atleta no Nordeste, Palmeiras está de olho, São Paulo vai e compra o jogador. Com essa possibilidade, o São Paulo entende que vai ter uma base muito melhor do que a atual. E essa pessoa estava me contando que o Júlio Casares tem feito reunião com todos os grupos do Conselho Deliberativo para explicar o contexto e as condições desse fundo. E ele já garantiu a assinatura, prometendo apoio a essa causa, de alguns grupos como Participação, que tem o João Farias e o Temóstecles Almeida como líderes, o Vanguarda, que tem o Marcelo Pupo e o Leonardo Serafim como líderes, o Legião, de Carlos Belmonte, Vinícius Medeiros e Júnior Moreto, o Sempre Tricolor, do Chapecó,
o Força São Paulo do Dorival Decussot, além do movimento SPFC do Antônio Donizete e da Mara Casares. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Ficamos com um giro de notícias do São Paulo, notícias atualizadas do Tricolor Paulista. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo quando a gente for postar um vídeo aqui no canal. Beleza? Compartilhe com seus amigos no WhatsApp, Facebook, Instagram, todas as redes sociais que você tiver para eles ficarem por dentro. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.